A paz do Senhor Jesus Cristo, uma tarde abençoada para todos vocês, amém? Convido os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês no Evangelho de João, vamos estar no capítulo 8, amém? Vamos estar lendo do versículo 29, amém? Que vai dizer: E aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Aqui ele está falando que o Pai está com ele. Ele nunca tem deixado ele só, porque ele faz aquilo que o agrada. Pessoal, mas o Pai estava andando de mão dada com Jesus, estava circulando por Jerusalém junto com ele? Não. O Pai, ele está falando em espírito. Olha só, o mistério é espírito, pessoal. É o espírito do Pai que está nele. Jesus, pessoal, se refere muitas das vezes como templo. Ele diz: destruam esse templo e reconstruirei ele em 3 dias. E olha o que Jesus fala: Ele está comigo, pois eu sempre faço o que lhe agrada. Jesus está falando de obediência. Obediência e temor ao Espírito Santo. Reverência ao Espírito Santo. Pessoal, Jesus não passou o ministério todo de joelhos dobrados para fazer com que isso fosse sinal de reverência, não. Ele praticava a obediência, pessoal. Quando ele praticava a justiça, ele estava fazendo a vontade do Pai, pessoal. Ele estava mostrando, testificando do Pai, com as suas atitudes, com o seu testemunho. Nós vemos, pessoal, que não é só performance, é ação, é realmente obedecer, viver o que o Espírito do Pai coloca no nosso coração para que a gente viva. Pessoal, não tem como, pessoal. O Espírito Santo fala o que é certo no nosso coração, sim, mas muitas das vezes nós fazemos a nossa própria vontade. E isso, pessoal, não estou falando de Jesus, né? Jesus aqui está falando dele mesmo, porque ele diz que ele obedece ao Pai. Não estou falando de nós. Nós muitas das vezes somos desobedientes e resistentes ao Espírito Santo, sim. Muitas das vezes nós somos incircuncisos de coração, sim. Quando a gente peca contra o Espírito Santo, quando a gente fala das más condutas dos nossos irmãos, quando a gente fala da vida do irmão X, do irmão Y, da fulana de tal, do cicrano de tal, de tudo isso, pessoal. Pessoal, nós temos que obedecer o nosso Pai. O nosso Pai não se agrada, pessoal. Jesus não viveu de disse-me-disse. Jesus pregou o Evangelho e fez a vontade do Pai. Jesus estava preocupado com coisas grandes, pessoal, não com coisas pequenas. Jesus estava preocupado em curar, em libertar, em cuidar, em regar as plantinhas, pessoal, para que elas tivessem vida. Jesus estava preocupado com isso, em plantar semente, em regar semente, em cuidar da planta depois que ela nasce. E aí, a gente está preocupado com o quê? A gente tem que estar edificando, a gente tem que estar cuidando dos nossos irmãos, edificando a vida dos nossos irmãos. Isso é o que ele está falando aqui quando ele diz: pois eu sempre faço a sua vontade. Ele está falando da vontade do Pai, do Espírito do Pai. É isso que Jesus está falando aqui, pessoal. Jesus não está brincando, Jesus está falando de uma coisa séria, porque ele tinha que obedecer o Espírito Santo, sim. Quem aí se lembra da passagem do deserto?
Já imaginou se ele desobedecesse o Espírito Santo ali? Ele podia, porque a tentação foi tamanha, mas ele escolheu obedecer o Espírito Santo. Ele fugiu do tudo isso te darei. Ele disse não para isso e disse sim à mensagem da cruz, porque não tem ressurreição sem cruz, sem crucificação não tem vitória, sem crucificação não tem evangelho, sem vitória não tem evangelho, não tem esperança, pessoal. Pessoal, como é que a gente vai ter a vitória se a gente muitas das vezes não quer carregar a nossa cruz, se a gente não quer falar do Evangelho, se a gente quer viver de disse-me disse, não podemos ficar com isso. Não podemos. O Evangelho é algo santo, é o santo Evangelho. Guarde essa palavra no teu coração e eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.